Seja bem-vindo ao 8º podcast do Ninho Narrativo. É isso, já estamos aqui, esse é o nosso 8º programa, cara. E você aturando a gente esse tempo todo, né? Pô, tu é guerreiro. Eu sabia que tu é guerreiro, é isso aí. Forte, né? É isso aí, mas assim, hoje temos uma mesa muito especial, mas antes de apresentar os nossos convidados muito especiais, eu quero apresentar ele, aquele que você já conhece, não é isso? J. Gui, meu sócio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 8º episódio do Ninho Narrativo. E o tempo tá voando, né? Era uma ideia do tipo, vamos começar um podcast? Vamos. Aí procuramos o lugar, encontramos, não sei o que e tal. A ideia surgiu, 8º episódio. 8º episódio. A gente já chega aqui, já vai arrumando a mesa, a gente já, né, assim, o negócio já virou de casa, assim, né? De casa. É isso, mas a gente se sente em casa, então já virou de casa mesmo. E hoje temos 3 convidados especiais, e nessa hora é que vocês não estão olhando aqui assim, mas eles ficam olhando pra mim assim, tipo assim, quem vai ser? Mas na minha cabeça tem sempre uma ordem. Por quê? Porque tem um método e tal. Não mandei você ficar do meu lado. É isso, né? Quem já sabe que fica do meu lado já começa. Então, seja muito bem-vinda, Manu. Obrigada. Por que eu te convidei? Ih, rapaz, agora eu quero ver. Olha essa pergunta. Ela. Então, eu acredito que você me convidou porque eu faço parte também um pouco desse mundo de vocês dois, né? Afinal, eu sou social media já desde 2019. Hoje eu tenho uma agência de marketing e eu me considero, né, especialista em marketing para advogados e clínicas e hospitais veterinários. Apesar de trabalhar com veterinários também, né, eu vou mais para esse lado de clínicas e hospitais. Então, eu crio aí, né, muitos roteiros, muitas narrativas. Então, conto também muitas histórias, porque passam muitos, né, ainda mais os meus clientes advogados, têm muitas histórias para contar dos seus clientes, né? Muitas histórias ali pra gente contar. E eu acredito que vocês me chamaram aqui por conta disso. Eu estou nesse mesmo meio aí que vocês escutaram no começo. Não, eu trabalho, sei o que e tal, então, tá medicada também, tá? Todo mundo que anda muito com a gente tá tudo medicado, assim, a receita tá em dia, o remedinho tudo em dia e tal, então tá tudo certo e tal. Já sentiu como é que vai acontecer, né? Então, quem é o próximo? Aldine. Por que nós te chamamos, Aldine? Eu acredito que eu fui chamado aqui porque eu gosto de pudim sem furinho, de estrogonofe de chocolate. Aí, assim, ele pegou pesado. Vamos começar de novo, né? Isso, olha, chama no 8º episódio. Tá? Não, na verdade, acredito que eu tenha sido convidado. Bom, primeiro que eu sou mentorado de vocês, né? Sou especialista em marketing de influência também e vim participar desse papo aqui sobre essa vida online que a gente vive e que a gente ama, né? Foi por isso? Saberemos. Até o final desse episódio, saberemos, é isso. Tu dizes. Agora, atenção, né? Só falta ela agora, só posso chamar. Agora, mais nervosa da mesa. Vocês estão vendo? Não, a sua câmera não está tremendo. É isso, não temos um terremoto e tal. É só ela nervosa, assim. Ele tá fazendo um estúdio. É isso, tá tudo tremendo aqui e tal, mas a Defesa Civil já foi avisada e tal. Érica, por que nós te chamamos? Por quê? Pergunta difícil essa, né? Já começar com uma pergunta difícil. Mas minha função é essa. Então, eu já vou ficar preparada, né? Porque já começou com essa. É daí pra pior. Meu Deus. Então, eu imagino que eu fui chamada porque sou copywriter, né? Comecei nessa área tem pouco tempo, mas já logo de cara, quando eu decidi que eu ia sair ali do meu mundo particular de estudante de copywriting para copywriter mesmo, para me assumir como copywriter, o primeiro anúncio que apareceu para mim foi Ninho Narrativo. E aí, em dezembro, eu decidi ir lá, na minha cadeirinha, sentei lá, aprendi com vocês. E desde então, criei uma conexão com vocês, principalmente com o Jota. E muitas coisas vieram disso, né? Muitas conversas, muitas reflexões e até provocações, né? Porque o Jota provoca a gente. Mentira! Gente, mentira. Isso é verdade? Testa a paciência. Isso! Faz perguntas que você não queria nem falar sobre isso, sobre o assunto, mas são importantes, são relevantes e eu acredito que é por isso que eu tô aqui. E tu tá achando as minhas perguntas difíceis. Eu quero logo começar com isso. Por que você provoca as pessoas assim? É porque eu sou curioso, cara. Dizem que a curiosidade é o veneno que matou o gato. Mas eu tomo esse veneno todo santo dia e não morri. Então tá ruim, né? A pessoa, né? Ali, ó, tá vivo de ruim, né? Eu só passo pra frente a curiosidade. Eu vou perguntando. Porque eu acredito que muitas vezes o problema, na verdade, a transformação que você procura e o sonho que você deseja alcançar, ele tá
escondido naquela caverna que você tem medo de entrar. Olha que profundo. Faz todo sentido. Ela tá escondida. Isso é uma frase de um autor de um livro famoso de storytelling. E essa reflexão me traz a sensação de que muitas vezes nós temos uma ideia, um sonho, nós sabemos o que precisamos fazer para realizar isso, mas nós sentimos medo. Aí vem as vozes na cabeça falando, não, você não é bom o suficiente, você não é capaz, não é o momento. E se você espera mais um pouquinho quando as condições estiverem, né, melhores, mais favoráveis? Mas a verdade é que não existe um momento ideal. O momento ideal, o momento perfeito é agora. Então, eu faço perguntas e provoco as pessoas que são mais próximas ou que querem ficar mais próximas justamente para que elas possam perceber que, cara, talvez eu esteja numa bolha ruim, eu posso furar essa bolha e pensar fora dela. Enfim, é mais ou menos por aí. Eu gostei muito, eu gosto quando as pessoas ficam me dando essas dicas assim, porque já mudou completamente o roteiro que eu fiz na minha cabeça, mas eu gosto também disso. Qual foi a pior provocação que ele já te fez? Pior no sentido assim, aquela que tá todo mundo pensando agora na pergunta, eu vou mudar pra vocês, essa é só pra ela. É só pra ela, É só pra ela, não, vou perguntar pra vocês também, pode ir pensando. A pior provocação, pior no sentido assim, aquela que ele provocou e você, né, terremoto no Chile, 7,5 graus, como teve, qual foi? Ele sabe até qual é, né? Foi a Mas agora principal. o povo quer A saber. principal. Foi uma pergunta que ele fez e naquele momento eu não podia responder. E não era porque eu não queria responder. Na cabeça dele foi isso. Foi que eu não queria. Foi... Deixa eu até lembrar exatamente a pergunta. Você lembra? Qual foi? A gente estava num contexto de uma conversa sobre carreira. Uhum. E aí ela trouxe sobre um projeto que ela estava trabalhando. Uhum. E aí foi um projeto, como muitas vezes os copies começam no mercado. Aquele projeto do tipo, ó, você escreve para mim e bota meu nome no teu portfólio, aquela troca de favores, né? E aí eu fiz uma provocação, fiz uma afirmação forte para ela. Eu falei, você só não cobrou por esse projeto porque você não acredita que teu trabalho vale alguma coisa. Aí ela falou, não foi por esse motivo. Eu falei, beleza, não foi por esse motivo. Eu falei, então foi por qual? Ela falou, não quero responder essa pergunta agora. Eu falei, ela tá pé da vida comigo. Certamente foi isso, mas ela ficou mordida. É o ego dela que digitou. O ego dela saiu dela, ela digitou. Criou dedos, digitou e voltou. Mas realmente não era, né, essa a resposta correta não era a minha dedução, foi outra, né, a resposta. Foi muito mais profunda. Já pode falar pra gente por que Então, sim. É que naquele momento, curioso, gente. é que naquele momento eu ainda não tinha. O que acontece? Eu tava no meio desse projeto e eu sabia que em algum momento ele ia ser remunerado, mas ele ainda não era. Então é como se ele tivesse me feito uma pergunta muito boa, mas no momento errado. Uhum. Porque eu tenho uma coisa muito forte com a minha intuição. E aí algumas pessoas podem chamar de intuição, Deus. Hoje em dia eu chamo até mais de Deus, né? Que certos caminhos, eles parecem errados para quem tá de fora, né? Se a gente for pensar em carreira, números, ou até seu posicionamento como pessoa mesmo, não como, né, uma história de carreira, mas como pessoa. E às vezes lá dentro tem uma voz falando para você, vai, esse é o melhor caminho, por mais que ninguém esteja vendo o que você tá vendo. E era por isso que eu não podia responder naquele momento. Depois a gente teve uma oportunidade para conversar, né? Uma conversa aí de 1 hora, 1h30, não lembro, que foi voando, assim, passou voando, e eu pude explicar para ele que eu ainda estava nesse processo e que eu sabia que ele ia me dar bons frutos, mas que naquele momento eu ainda não tinha certeza nenhuma para dizer para ele. E agora, nesse momento, já tem frutos. Ainda não tão bons, mas já vieram frutos. Já mudou, Já mudou o cenário. Mas eu realmente acredito que ela deu esse hiato todo porque ela queria botar uma resposta no caminho. Alguma coisa que fosse convincente. E na hora foi ego. Não. É sacanagem. E essa provocação te trouxe aonde hoje? Me ajudou até a me posicionar melhor quando eu tive a oportunidade. Porque foi uma sacudida, né? De olhar para mim também com um certo valor. Não como... Por mais que eu estivesse iniciando, né, na carreira de copywriter, eu já tinha uma bagagem com outras profissões, né? E com estudos, leituras, com a minha experiência como pessoa. Porque não existe você como um profissional, sem toda a sua bagagem como pessoa, né? Ela compõe tudo isso. Então, a provocação dele me ajudou a entender que
eu tinha poder de barganha quando o momento chegasse. Uhum. E aí, quando o momento chegou, eu soube muito bem como me posicionar. Tudo bem. Perfeito. Manu, você achou que fosse o Aldini, né? Achei. Eu sabia, porque minha função aqui justamente é atrapalhar. Não é ajudar vocês, assim, eu tô aqui pra Começou por provocar. ali, É isso, mas aí a gente faz tipo assim agora não é isso? zigue-zague. Qual foi a pior provocação que esta criatura já fez? Olha, eu chamo ele de Gui, né? Ele já me deu um tapa na cara, assim. Não, gente, calma. Calma. Violência. Calma. Lei Maria da Penha, vamos lá. Calma. Vamos Foi um começar. tapa na cara online. Online. Com carinho. ok. Mas Com assim, tapa de bytes. Eu senti. Eu tava num momento dentro da minha agência que eu já estava sufocada. E eu tenho muita dificuldade em delegar. Muita. Ainda mais porque eu tenho essa credibilidade toda com os meus clientes. É eu que escrevo até hoje para todos os meus clientes. Eu não tenho uma pessoa que escreva para mim, né? Inclusive, a gente está até em busca disso. Mas... E eu me vi num momento e falei assim, Gui, eu não consigo mais crescer. Porque eu não tenho mais braço para poder abraçar tudo isso. E tá chegando cliente, tá chegando mais gente, eu não consigo abraçar isso tudo. E eu tenho muito medo de delegar. Ele chegou e falou assim, posso conversar com você 1 hora? Vamos fazer uma call? A gente fez, ele abriu assim, mapa. Abre parênteses, tá? Não estou distribuindo horas. Acabou, tá? Gente, Acabou. Quem teve, fecha quem não teve, não Quem teve. teve, Isso, pronto, teve, acabou. É isso. Enfim, mas fui privilegiada. Também Abriu depois assim... de um tapa na sua cara, ele dizer, não, é o mínimo, né? Cara, foi nessa hora. Foi nessa hora? Foi nessa Ih, ó, não hora. queira uma hora com ele, ó. o marido dela me vai passar por abriu. cima de mim com a moto. Ele me abriu assim os olhos, falou assim, ó, a direção que eu precisava tomar naquele momento e a decisão que eu precisava tomar naquele momento. Se você quer crescer, se você quer passar por isso aqui, você vai precisar fazer isso daqui. É esse caminho aqui que você vai ter que seguir. Eu lembro até hoje que eu fechei o computador, aí eu chamei meu marido e falei assim, cara, eu tomei uma porrada agora. Pronto. Eu falei assim, o cara me escutou e assim, com meia hora, ele já me deu a solução que eu precisava. O cutuque, assim, sabe? Quando a gente precisa de um... Tapa, Ai. não, o tapa já foi, é o tapa mesmo, né? Pronto, Então, tá assim, gravado já o e a tapa. partir daquele momento ali eu comecei a me organizar melhor. Achei uma assistente para poder me ajudar, que era a minha maior questão. Era o atendimento desses clientes, era ele chegando, fazer processos mesmo administrativos, nota fiscal, essas coisas que era tudo eu que demandava disso. E consegui achar uma assistente, e isso, assim, foi... Eu fiz assim, ó... Tô respirando agora eu posso receber mais clientes, posso me estruturar melhor. Então, acho que esse foi o maior provocação que ele já fez comigo e que me ajudou a caminhar mais a minha agência hoje. Então hoje você tá onde, depois dessa provocação? Hoje eu tô tenho um assistente, eu tenho uma design, tenho uma pessoa que faz tráfego pago. Essa mesa tá animada, né? Eu falei da medicação, mas acho que faltou, né? Faltou, Ele né? falou no início que eu tinha que estar medicada. É isso. Mas assim, hoje, apesar de eu ter essa estrutura, hoje também eu consigo ter um posicionamento melhor, né, sobre isso, até diminuir o fluxo de clientes para eu poder se dar um passo para trás, para dar um pouquinho, né, pegar impulso para ir para frente. Mas hoje eu tô nessa fase, ainda não consegui, né, parar para achar alguém para poder escrever para mim, porque eu ainda fico muito assim, com essa parte de delegar, essa parte mesmo, né? A Gui me apresentou pessoas maravilhosas para entrar nesse projeto comigo, mas eu confesso que eu ainda fico meio assim, de delegar essa parte. Mas é algo que eu sei que eu vou ter que fazer em algum momento. Vou ter que fazer. Mas acho que naquele dia ali eu falei assim, não, foi o que ele falou. Você é uma empresa e para você crescer, para você ter saúde mental, você precisa delegar em algum momento essa parte. Não tem como mais você sair. Eu acho que foi essa Boa, é isso. Aquele ali, se eu perguntar, eu já não sei nem qual que ele vai escolher, né? Porque quase estão 3 anos já que você 3 anos. tá com a gente, Caramba, né? cara. 3 anos, 3 anos. 3 anos. O mundo era preto e branco ainda, o Aldini já era nosso mentorado. O negócio é. Voa muito, cara. Então vamos fazer o seguinte: escolha uma, né? Das Pode ser situações aí e tal. 3 anos? Foi 2022, não foi? Você chegou? Acho que foi 2022. Então 2020, velho, metade de 2025 já. Não, É mesmo. calma, tá rápido. É isso, estamos gravando rápido. este episódio na metade de 2025, então preste bem atenção nisso. Aldini, qual foi a maior provocação nesses anos todos aí? Acho que foi um momento numa individual também que a gente teve,
que o João me desafiou a ir descer da arquibancada e entrar no jogo. E ele foi super objetivo também. Ele falou assim: você precisa fazer uma imersão. E você vai fazer essa imersão assim, ó. E aí foi muito parecido com isso, né? A solução completa já, né? É isso, já Olha, te dá o direcionamento ali todo. Exato. Você vai fazer dessa forma para conseguir encontrar as pessoas e vai colocar todo mundo num grupo de WhatsApp. E aí você... Eu lembro que, inclusive, no final desse dia, eu saí dessa reunião com todo o esqueleto desenhado e minutado, né? Do minuto 0 ao minuto tal, você faz isso, e aqui você se apresenta, e aqui é o conteúdo, e aqui, aqui você se prepara para o pitch tanto tempo. E foi super difícil. Eu sou uma pessoa que eu falo com tranquilidade, assim, não tenho problema em conversar em público, em dar palestra e tal, mas era um passo que realmente significava me colocar em contato com a minha persona, em um contato profundo. E aí, depois desse papo, que já faz 1 ano e meio isso, eu fiz 1 ano de imersão online e fiz algumas versões esse ano online e presencial, mas me colocou muito próximo da minha persona e eu consegui ter um domínio absoluto de quem é essa pessoa para quem eu estou produzindo meu conteúdo e trabalhando, né? Eu estou dentro da mentoria como especialista, né? Eu não sou copy e de fato mudou o jogo. Eu saber quem é a minha persona e ter contato com ela de forma real mesmo, né? Porque quando você faz uma imersão, onde você consegue fazer uma captação adequada de leads, represar todo mundo isso dentro de um grupo de WhatsApp e depois abrir a câmera e conversar com essas pessoas, você de fato começa a entender as necessidades reais que essas pessoas têm e não aquilo que você está imaginando. Porque ainda mais quando a gente está nessa posição de especialista, por trabalhar, eu estou há 5 anos no marketing de influência, a gente fica com a sensação de que a gente sabe tudo, né? Uhum. Então eu tinha a falsa impressão que de fato conhecia a minha persona de cabo a rabo e não, isso não era verdade. Ter contato direto com ela fez muita diferença. E teve um outro aspecto também que foi um jogo de cintura do fazer mesmo, né? Aconteceu, por exemplo, uma vez, que inclusive é uma das versões gravadas que eu tenho, que eu tinha um volume ok até de gente dentro do meu grupo de WhatsApp e na hora da imersão eu tinha 3 pessoas. Eu falei, gente, eu vou fazer uma imersão online ao vivo para 3 pessoas, é isso? E aí no dia, quando eu percebi porque a gente deixa aquela telinha, né? Começaremos em breve, e fui fazendo a chamada no grupo, ó, a sala está aberta, coloca o link de novo. Quando eu percebi que eu ia fazer uma imersão para 3 pessoas, eu tive que tomar uma decisão muito séria. Eu vou deixar isso me abalar, vou ficar gaguejando durante 3 horas e meia, 4 horas, ou eu posso dar o meu melhor aqui e já vou aproveitar para usar essa imersão. E como vai ser a melhor, vai ser a imersão gravada que eu vou deixar na manga para usar quando eu precisar usar. E aí optei por esse caminho, fiz uma entrega fenomenal, como se eu estivesse falando para 200 pessoas ali. E isso foi delicioso também, né? Ter essa malícia de conseguir entender até onde a gente pode ir e, mais do que isso, de tomar a decisão certa num momento de muita tensão, né? Porque em tese eu poderia ter ficado meio acuado, uma sensação de vergonha, né? De tipo, nossa, tem 3 pessoas na sala, essas 3 pessoas estão vendo que só existem essas 3 pessoas, né? E eu vou ficar aqui 4 horas falando para 3... Sim, eu vou ficar 4 horas falando para 3 pessoas, porque essas 3 pessoas decidiram que elas vão dar o tempo delas para mim por 4 horas e eu vou dar o meu melhor durante essas 4 horas. Na real, foi uma das melhores edições da minha imersão online, foi essa que eu fiz para 3 pessoas. Mas para mim foi muito desafiador isso e foi uma das melhores coisas que eu já passei, exatamente por ter esse contato muito próximo com quem é a minha audiência. E aí a segunda melhor foi quando você me desafiou a fazer presencial. Caramba, lembro. Porque presencial muda muito o jogo, né? Você tá num Zoom ali olhando para a câmera e passando um PPT, uma coisa, e no presencial você tem que receber as pessoas, você tá olho no olho, o tipo de interação é completamente diferente. Né? E especificamente nessa presencial também aconteceu uma coisa muito rica que eu decidi abrir com uma dinâmica para conseguir balizar se o meu conteúdo faria sentido para essas pessoas. Então fiz uma única pergunta: qual é a maior dificuldade que você tem na criação de conteúdo? E aí eu tinha uma pessoa de produção me dando um suporte ali, passamos um post-it, todo mundo recebeu, peguei esses post-its, colei
do meu lado, li todos e falei, não, sim, entendo que o material que eu tenho aqui contempla tudo que vocês precisam. A gente vai ter espaço para pergunta, né, um atendimento mais individualizado, mas o que eu achei incrível foi que daqueles post-its, 50% eu separei e aquilo tudo virou copy para minha página de vendas, porque eles, quando a persona já conhecia a dor da minha persona, era incrível. Agora, ter a dor da minha persona com as palavras dela, né? Porque era isso, estava escrito a frase. Sim. Eu simplesmente copiei e colei a frase do jeito que aqueles criadores de conteúdo me apresentaram a maior dificuldade. Aquilo só foi transposto para a página de vendas. E a outra metade eu desenvolvi um outro produto. Porque eram questões tão sérias e profundas para eles, para aqueles criadores de conteúdo, e que de uma certa forma elas se interligavam, que eu falei assim, gente, tem um produto aqui. Então é genial, né? Os dois desafios foram muito ricos para mim. Nossa. Temos aqui uma unanimidade. E a pessoa está escrevendo ali, fingindo que não é com ele agora, mas é com ele que eu estou falando agora. Temos uma unanimidade, até vamos de novo, não é isso? Então não tem. Não temos uma unanimidade no falar, mas temos uma unanimidade à mesa. Os três disseram a mesma coisa. Depois de um tapa na cara. Tapa na cara, diz João Guilherme. Cuidado com essas palavras. Eles três saíram com o projeto encaminhado, praticamente definido, delineado ali e tal. De onde sai isso? De onde você busca material para isso? Boa. Excelente pergunta. A parte técnica não tem mistério. Dos livros, das formações, das viagens, investimentos que nós fazemos na empresa. Até porque não há nada de novo debaixo do sol, então a gente aprende de várias formas, em vários lugares diferentes e junta com a nossa bagagem, como a Érica trouxe, né, que ela consegue hoje enxergar que ela não é copy iniciante, ela é a Érica, que agora é uma copy iniciante, mas que tem toda uma bagagem de vida e ela consegue se posicionar a partir disso. Mas toda essa visão mais humanizada da coisa vem da observação. É uma coisa que eu sempre busquei fazer e agora com mais intensidade, porque eu aprendi que isso tem um nome, que é estado de presença. Estar presente fisicamente num lugar não significa que você está presente emocionalmente, talvez espiritualmente, aí para quem acredita energeticamente, para quem, enfim, todos os outros mentes. Eu acredito que a clareza, ela surge de um lugar muito especial que é único, que é a nossa própria história. Então, a clareza que eu tenho diante de problemas que eu sei tecnicamente como resolver, ela vem de formas personalizadas à medida em que eu estou presente na dor que está sendo contada para mim. Muitas vezes eu me vejo como uma pessoa que tem uma fogueira na mão, uma tocha, na verdade, e que está perambulando pela floresta. Às vezes tem gente perdida, caída, que eu consigo iluminar e trazer alguma clareza ou dar algum cuidado. Às vezes eu entro em cavernas escuras e vejo o que está escrito nas paredes delas. Às vezes eu encontro pessoas que estão com as tochas apagadas tentando explorar essas cavernas, mas eu já sei o que tem dentro delas ou como desvendá-las. Eu só vou guiando ali o caminho. E apesar de todos terem colocado certo crédito a mim a respeito das orientações e tudo mais, foram só palavras. Vocês que trouxeram à vida todas as ideias. Então o mérito é de vocês, dei a orientação, mas o mérito é completamente de vocês. Então, de onde isso vem? Isso vem de um lugar muito especial, que é um estado de presença, na própria história. Eu realmente acredito na frase que eu compartilho todo santo dia, há alguns anos no Instagram, que é: eu sou eu e a minha narrativa, se não salvo ela, não salvo a mim mesmo. É a assinatura. Porque se você não estiver presente onde você deve estar, você vai viver dividido. Se você está aqui sentado à mesa no podcast e está pensando no que está acontecendo em casa, ou o que você deixou em casa, no trabalho, na faculdade, no projeto, no celular, você não está nem lá, você nem está cá também. É preciso ter esse cuidado. É uma coisa que eu tenho observado com cada vez mais frequência também. Então, dentro das minhas limitações, que são muitas, na verdade eu não sei tanto quanto às vezes pareço saber, eu só sei 2 ou 3 coisas, e essas coisas são muito legais,
eu consigo exercê-las e adaptá-las para cada contexto, para cada problema, para cada narrativa, dentro desse cenário de comunicação, narrativa e copy. Muito bem, é isso. Aula de J. Gui, é isso. Muito bem. E esse assunto é um assunto que eu acho muito interessante, né? O estado de presença, porque a gente vive num mundo ausente hoje. Né? Raramente você está sentado à mesa e as pessoas estão todas presentes ali, né? E eu, por ser mais idoso, né? Aos 50 anos eu sou o mais idoso, né? E para mim isso é muito estranho, né? Porque eu faço parte de uma geração pré-celular, pré toda essa parte digital aí, onde não tinha a outra opção, né? Se eu estou numa mesa de bar, se eu estou num restaurante, a minha única opção é estar presente, porque eu não tinha nem, você não conseguia nem imaginar ter um celular, alguma coisa assim, não tinha isso, né? E hoje em dia, o estado de ausência é muito mais comum do que o estado de presença. A gente, ontem, quando saiu do cinema, foi tomar uma cerveja e tal, e eu dei uma olhada à volta, e aí tinha uma mesa mais perto da gente, assim, que tinham 8 pessoas, todas no celular. E minha pergunta assim, por que você não está em casa? Porque se é para você ficar no celular conversando, vocês se reúnem os 8 no grupo de WhatsApp e conversem pelo grupo do WhatsApp. Tira uma foto do copo de cerveja, tô isso, tomando, hein? Tô tomando, não sei o que e tal. Não, mas assim, como vocês acham que isso impacta? Eu vou soltar aqui na mesa, quem quiser fala, mas o trabalho de vocês, assim, né? Porque todos nós trabalhamos com narrativa. Só que nós estamos criando narrativas e falando com pessoas que raramente estão presentes. Raramente estão até te ouvindo, né? Elas estão te ouvindo, mas não estão te escutando, não é isso? Ou seja, é como se fosse um barulho ali. Então, raramente elas estão te escutando, elas estão só te ouvindo. Como é que é isso? Como é que vocês manejam isso de forma... Porque, assim, aqui ninguém é ONG e todos nós, ao criarmos narrativas, é porque nós precisamos também ter lucro. Não é que o lucro seja o mais importante, mas, assim... Deixa esse papo também lá do lado de fora, tal, porque isso é bobagem, né? Toda empresa é uma empresa que tem finalidade de dar lucro, senão não é uma empresa, ponto. E como é que é? Nesse grande estado de ausência, você criar narrativas para conseguir fazer com que as pessoas te ouçam no momento que existe um estado de ausência maior que um estado de presença. Soltei na mesa e virei pro lado, não tô nem olhando. Isso você agora. fala da gente com o público ou com os nossos clientes? Eu falo de vocês, de todos nós. Porque com os clientes, por exemplo, a gente que nesse mundo de social media, eu acho que é uma briga eterna por atenção o tempo inteiro, como você falou. Então, cada vez mais a gente vê conteúdos mais apelativos todos os dias. Não sei se vocês com certeza pegaram esse hype que teve de todo mundo fazer vídeo caindo, com aqueles ganchos de caindo, de jogando não sei o quê, quebrando não sei o quê. Então, d'água na exato. Isso aí se tornou... eu acho que isso, um grande formato ali para você chamar a atenção o tempo inteiro, tá brigando por atenção o tempo inteiro por conta disso. Hoje em dia é raro alguém parar, a gente fica assim, nossa, eu criei esse conteúdo aqui tão bom, tipo, deu 1 minuto e meio. E nossa, aquele conteúdo ali de 3 segundos do cara caindo, nossa, deu mais atenção, porque as pessoas estão isso, as pessoas não estão ausentes, as pessoas acho que não param mais ali para poder realmente consumir alguma coisa, querem cada vez coisas mais rápidas o tempo inteiro. Eu complemento isso até com uma ideia que para mim é irritante no mercado, que é a ideia daquelas reações de conteúdo, né? Não é nem o problema a reação. Às vezes a pessoa pega um conteúdo que alguém teve um trabalho hercúleo para poder criar, e aí ele coloca naquele modo de tela verde o vídeo da pessoa original passando, e ela tá lá fazendo caras e bocas, apontando, naquilo ali. balançando a cabeça. E às vezes o algoritmo entrega mais esse conteúdo reagido do que o original. E aí a gente entra numa grande confusão, porque... Cara, tem alguém produzindo e alguém copiando. E aí vem os grandes discursos, né? Roube como artista. Sim. Trabalhe inteligente, não trabalhe duro. E aí fica aquela coisa do tipo... frases de efeito para poder amaciar um problema grave que nós estamos enfrentando, que é uma guerra moral e por atenção. Eu não tô falando de moral tipo certo, errado, bonito, feio. Nessa coisa pesada e inclinada à espiritualidade, mas aquela coisa, cara, de bom senso. Eu acredito que nos termos de uso dos aplicativos, eu acho que a galera já tem um termo lá do tipo, você abre mão do bom senso para produzir, porque tá cada vez mais crítica a coisa. Eu acho que o que me incomoda muito nisso tudo é também essa coisa já falando como copy, né? Essa linha tênue entre escrever algo que seja um pouco mais denso e aí você ter que reduzir, porque o público que vai consumir,
ele consome coisa rápida. E aí, né, não é aquele amor ao que você criou, mas você saber o potencial que aquele texto tem e que vai ser perdido no momento que você ou vai reduzir, cortar palavras, porque não tem outra forma de reduzir, ou vai passar numa IA, que é pior ainda, né, que essa prática está ficando cada vez mais comum, de passar um texto produzido por uma pessoa numa IA para tentar encaixar num formato de conteúdo, porque tem X segundos e a gente tem que seguir, porque é aí que todo mundo vai assistir até o fim. Eu acho que esse é o ponto que mais tem me incomodado atualmente, sabe? Na criação mesmo de conteúdo. Boa. Para mim, o que pega, eu concordo com tudo que foi dito aqui, é desesperador essa questão de você... Quando eu ouço os 3 primeiros segundos do seu vídeo são fundamentais para que as pessoas... É muito complicado você ter que pensar em produzir um conteúdo onde você tem 3 segundos para poder deixar a pessoa ali. Mas o que mais me preocupa, além dessa primeira atenção, é a retenção, né? Por que essa pessoa fica no vídeo? Por que alguns vídeos longos de TikTok, por exemplo, funcionam bem e outros não, nem tanto, né? E aí eu acredito, e como agente de criador de conteúdo, não tem como acreditar em outra coisa, que isso vem muito da habilidade da pessoa que está criando esse conteúdo em reter ou não essa audiência. Quero citar 2 exemplos. Um é o Alex Confeiteiro. Se você não segue Alex Confeiteiro, siga. O Alex... Então, o Alex hypou e ele meio que vai na contramão dos produtores de conteúdo, porque ele é um confeiteiro de padaria, especializado em fatias. Então, aqueles bolos lindos de padaria, ele faz em fatia e a padoca para a qual ele trabalha vende essas fatias. Eu não tenho nada a ver com confeitaria, eu não sou desse universo, eu não me ligo em gastronomia, eu definitivamente não tenho nada a ver com o universo do Alex Confeiteiro, mas eu não consigo abandonar nenhum vídeo do Alex. E o Alex não produz conteúdo com todos esses hacks que a gente ouve dizer aí no mercado, enfim, que tem um monte de segredinho. O Alex nunca fez vídeo jogando balde na cabeça ou caindo, ele nunca usou desses artifícios. Ele tem uma idade que também vai na contramão da maioria dos produtores de conteúdo. O Alex, ouso dizer que ele é 40 a mais, sem dúvida, talvez até 50 a mais, deve estar beirando 50, muito provavelmente. Já gostei do Alex, hein? Alex, tamo junto, Alex. E o que ele faz ele fala do trabalho dele com tanta verdade que você não consegue sair daquele vídeo, gente. Eu fico assistindo vídeos de um cara montando bolo que vai ser vendido em fatia. E ele me retém do início ao fim. Uma vez eu falei isso, eu fui convidado pelo YouPix para dar uma palestra no Festival Internacional da Criatividade, e eu joguei na mesa essa coisa do Alex Confeiteiro. Metade das pessoas que estavam assistindo a palestra seguiam o Alex. E eu falei, meu, que demais, né? Não sou só eu. Ele conseguiu cativar um monte de gente. E agora eu já percebi que tem produtores de conteúdo indo para o Sul para poder conhecer a padaria do Alex, fazer uma entrevista com o Alex. Ele foi furando tantas bolhas, e aí eu fico pensando muito nisso mesmo, assim. Que tipo de conteúdo a gente está criando? Né? A gente está falando com verdade, a gente de fato é autêntico, fala-se muito sobre autenticidade, mas a gente é autêntico de verdade quando a gente está produzindo conteúdo? Porque o Alex Confeiteiro, ele é muito fora da curva, ele é um cara 50 a mais que fala sobre fatias de bolo e ele retém todo mundo, está virando um fenômeno online. Eu tive o privilégio de agenciar a Paty Alves, e agora estou falando de outra criadora de conteúdo. A Paty Alves é mãe solo, tem um filho no espectro, fala sobre temas super cascudos no @, mas ela também tem essa mágica da retenção. Teve 2 vídeos dela, me impressionaram muitos. Um que ela chama a audiência dela de Minhas Nega. Minhas Nega, acabou minha compra do mês e eu tô indo pro Atacadão comprar tudo que tá faltando lá em casa. Corta para ela com um carrinho enorme de atacarejo, botando as coisas lá, e ela começa até justificando, acabou o frango, nananana. De repente, ela tá levando um papo sobre o espectro autista e falando coisas super difíceis e complexas, usando como base narrativa corredores de um atacarejo. E você não sai do vídeo, porque ela tem a capacidade de pegar algo que é muito cotidiano, todo mundo faz compra no supermercado, né? Se você não for uma grande celebridade, quase todo mundo, né? 99% do Brasil precisa ir ao supermercado. Então, ela pega uma coisa que é algo que
todo mundo faz e que é muito comum e usa como base para falar de assuntos super complexos. Teve um outro vídeo dela também, que eu fui do início ao fim, que ela era ela arrumando o armário. Sabe essas arrumações que você tira tudo, joga no chão, vai dobrando e colocando de novo? E ela tinha comprado uns organizadores da Shopee, enfim. E ela meio que vai misturando essa coisa. O organizador que eu mostrei pra vocês que eu comprei na Shopee, e aquele cantinho ali do café que tava tudo meio nananana. E ela também introduz um outro assunto que às vezes é muito difícil de ser dito, usando uma arrumação de armário, né? E isso me colocou num lugar, assim, para pensar muito sobre formatos que retêm, né? E são 2 creators que são mágicos, completamente fora da curva, que não usam esses hacks fáceis, mas que conseguem ter retenção no conteúdo deles. E que provam que, apesar da gente viver numa cultura da velocidade e de saber que os 3 primeiros segundos do vídeo realmente são muito importantes para a gente poder deixar a pessoa interessada naquele vídeo, tem um outro jeito de produzir conteúdo. Eu acho que a gente precisa começar a olhar mais para esse outro lugar e descobrir de fato o que é autenticidade na hora de produzir conteúdo. Porque se de fato você estiver sendo autêntico, a pessoa fica no vídeo. A gente tem vídeos de 8 minutos no TikTok, né, que em tese é tido como uma rede que as pessoas têm menos paciência, e você fica lá. Aquela médica, João, lembra que você me recomendou uma vez? É uma médica que trabalha na emergência, sentada no sofá dela, contando como a pessoa chegou estrupiada lá no PS e o que ela teve que fazer para poder resolver a questão do paciente dela. E você não consegue abandonar o vídeo, você assiste do começo ao fim. Então acho que a gente precisa muito olhar para a forma como a gente está fazendo conteúdo online hoje, porque a mágica está aí. E não nos segredos e nos hacks. A gente esquece que a gente também cria tendências, né? A gente acaba seguindo as tendências que são criadas, e sabendo da velocidade que elas mudam, mas esquece que nós também podemos criar essas tendências, né? E é mais fácil a gente seguir, né? Sim, do que entender o que seria algo verdadeiro que eu posso fazer e oferecer. Né? Porque incomoda, né, também, buscar dentro de si onde é que tá a minha autenticidade, o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer. E, às vezes, também testar esse conteúdo por um tempo que não vai funcionar, talvez, né? E ser persistente nisso. Porque, às vezes, ele vai funcionar em algum momento, mas ali ainda não. Ou porque não furou a bolha onde deveria, ou porque falta ainda algum elemento que você não descobriu e mesclado com o que você tá fazendo, vai dar esse boom, as pessoas vão se conectar. Como você contando aí da moça que traz assuntos mais difíceis de ser falados, né? Ela junta um cotidiano, e é lógico que é esse elemento que puxa a pessoa, né? Que retém ela no vídeo, e acaba envolvendo com outro tipo de conteúdo que talvez a pessoa nem esperava encontrar ali, se não olhou a legenda, enfim. Sim. Eu só tô ouvindo vocês aqui, porque eu achei Momento de sensacional. Não, sensacional. Complementando o que você disse, acho muito importante isso que você trouxe de testar. Porque exatamente por a gente viver num mundo tão apressado, a gente não tem paciência de testar. Não tem. Eu falo isso com os meus clientes. Gente, segue isso aqui. É isso aqui, calma. Você começou agora. Você começou seu perfil agora. Não é 2, 3 vídeos fazendo nesse formato que vai encaixar. Não vai. Uma hora vai, só continua fazendo. Então, quando às vezes o vídeo fura ali um pouquinho da bolha e realmente vem gente entrando em contato, falando que a pessoa, nossa, mano, verdade. Eu falei, então... Falei pra você esperar, não falei, mas é isso, é essa cultura de tá correndo o tempo inteiro, querendo resultado pra ontem. Sim. Sempre. Mas a nossa sociedade hoje é uma sociedade rápida. Ela é uma sociedade mais acelerada que o normal, né? E não tem jeito, assim, porque não é uma coisa pontual que vai passar e não vai passar. A sociedade ela vem ficando cada vez mais acelerada, né? E aí existem os gurus da aceleração. Né, do tipo assim, compre o meu curso e faça 1 milhão em um mês. Rapaz, não vai ter. Se você não for fazer um grande crime, né, alguma coisa assim, não vai ter 1 milhão ali no mês, da noite pro dia. Você vai precisar construir isso. Mas, além de já termos uma sociedade que é super acelerada, nós temos esses gurus da aceleração que dizem, não, é isso aí mesmo. Entendeu? Venha ganhar como se fosse... Trabalhe como copy e ganhe como juiz, não é isso? Sim. Porque, assim, existe essa necessidade. E aí, entrando, né, indo ao encontro do que vocês disseram, eu estou usando certo, né? Ao encontro é quando você concorda, tá? É bonito isso, né? Eu gosto de língua portuguesa, apesar de não saber muito. Mas esses caras, eles entenderam qual é a narrativa
e criam conteúdo, mesmo que não seja, vamos dizer assim, moralmente muito legal, mas eles entenderam, pô, a sociedade está acelerada, então se eu falar isso aqui, eu vou conseguir. Sim. Porque se você começa um vídeo para qualquer pessoa, né, o JGui como copy, ele põe um vídeo lá no TikTok, trabalhe como copy de casa e ganhe como um juiz. Pá, esse vídeo vai bombar. Sim. Eu não preciso nem que grave isso, porque vai bombar. Mas assim, aonde existe verdade aí? Exato. Aonde Exatamente. existe autenticidade aí? Porque é uma premissa tirada do sovaco, não é isso? A gente tá aqui, então vou dizer que é do sovaco, né? Não é isso, né? Uhum. Não, e ela não é verdadeira. Não é verdade, mas quer dizer que um copy nunca pode ganhar como juiz, mas se todos os copy pudessem ganhar como juiz, por que as pessoas são juízes ainda? Tem Fica todo outra mundo em coisa. casa escrevendo, né? Exatamente. Existem, óbvio, copies muito bem pagos. Sou exemplo disso. Mas a questão é, se todo mundo for destaque, ninguém é destaque. Ninguém está Uhum. aqui. Eu vejo muitas vezes o mercado vendendo um certo glamour para se trabalhar de casa como copy. E diversas outras profissões também. E a pessoa tem a sensação de que se ela não ganhar 20, 30 mil por mês, ela não tem sucesso, ela se sente uma fracassada. Quando, na verdade, mais de 90% da população brasileira ganha até R$ 3.500 por mês. E menos de 5% ganham mais de 6.500. E o cara, às vezes, ganhando 10, 11 mil reais, está triste. Porque ele não tem uma mansão, Não tem uma mansão. porque ele não viaja 2 vezes por ano para fora, uma vez por ano para fora do país. E aí fica naquela loucura, quando na verdade ele esquece de onde ele veio muitas vezes, né? Sim. Do que ele passou e tudo mais. E por essa falta de desconexão com a realidade, alguns especialistas acabam desconectando ainda mais. Não vou citar nenhum nome, porque esses nomes não merecem o Ibope. Mas certa vez eu vi um anúncio de uma pessoa especialista em copy, com resultados notórios pelo mercado, ensinando um método de viralização infalível para os vídeos no Instagram. Uma técnica de copy que, quando se usa, todos os vídeos viralizam. É aquela promessa com cara de mentira. Eu falei, eu gravei, eu botei a tela para gravar, eu ia mandar para a mentoria, no grupo da mentoria, mas eu mandei só para um mentorado específico que fazia parte de um assunto que nós estávamos falando no privado. Coloquei aqui a tela para gravar, cliquei no anúncio para ver o perfil e os vídeos dessa pessoa no feed. 200 visualizações, 400, 300. Cadê o viral? Eu falei, será que essa pessoa não está precisando aprender com ela mesma Com ela mesma. o que ela está prometendo para outros, cobrando R$297? E aí, isso me leva a uma outra reflexão, que a falta de bom senso e o senso crítico dos copies e dos profissionais de bastidores do digital faz com que as pessoas estejam cada vez mais distantes de quem elas devem ser, que são elas mesmas. E tem um amigo uma vez me ensinou uma frase que é muito interessante, que diz: texto fora de contexto vira pretexto. Eu concordo. Eu vou abrir um pretexto aqui filosófico. Pierre Bourdieu, ele foi um filósofo e sociólogo francês. Na obra dele, toda voltada para a sociologia, políticas públicas, todo o sistema social, ele tem uma frase que, tirando desse contexto, faz todo sentido no nosso mercado. Eu estou criando um pretexto, porque uma vez eu fiz um conteúdo que viralizou, e aí vieram vários sociólogos. Nossa, você nunca leu nada de Bourdieu, deixa de ser burro, não sei o quê e tal. A galera atirando pedra, como se eu precisasse ser um doutor em sociologia para usar um conceito que Bourdieu apresentou. Então, assim, eu estou criando um pretexto, estou tirando essa frase da obra dele para trazer aqui para um conceito que eu vou explicar. Então, se você quiser dar o pitch mesmo assim, pode dar, tá? Sabendo que você está sendo imaturo. Ele dizia: os circuitos de consagração social serão tão mais eficazes quanto maior a distância do objeto consagrado. O que significa isso? Um elogio, por exemplo, feito a uma pessoa, ele é mais poderoso quanto maior a distância desse objeto elogiado. Exemplo, eu sou o objeto e a pessoa que me elogiou foi o Dindo. Meu sócio, nós moramos juntos, é meu pai adotivo. Se ele me elogia, o elogio dele tem valor, óbvio que tem. Mas ele é muito próximo de mim, ele está enviesado pelo relacionamento. Agora, se eu vejo uma pessoa na rua
essa pessoa que se tornou nossa aluna um tempo atrás, está tendo resultado, vira, cara, você é maravilhoso, você mudou minha vida e tudo mais. Do objeto consagrado, no caso ela é uma pessoa muito mais distante. Então, esse elogio aqui tem muito mais valor, nesse caso, do que o elogio do Dindo, que está muito próximo. E eu percebo que no mercado, os elogios, eles são sempre muito próximos. É de um mentorado destaque, é de um aluno entre 3.000, que é um grande destaque. Nunca é aquela coisa do tipo, cara, então, eu fiz o curso do fulano e tive um baita, mudou a minha vida. Não tem aquela coisa do tipo, um pouco mais distante. É sempre das mesmas pessoas, do mesmo jeito, naquele mesmo lugar, é de um amigo, é de uma influência, não sei o que e tal. Então, às vezes as pessoas criam narrativas com coisas que estão ali ao redor dela, vendem aquela pequena narrativa como se fosse uma realidade global, e o copy que tá ali rolando o feed, se fazendo de bobo, resolve acreditar nessas promessas milagrosas, porque no final cara, eu vou passar o cartão. Se não tiver resultado, a culpa é minha, né? Tá lá. Não devo ter aplicado bem o método. Se o cara for mais rebelde, a culpa é dela, dele, que me vendeu, prometeu, não entregou, mas já passaram 7 dias, não vai ter o dinheiro de volta. E para finalizar essa reflexão, é o seguinte, tem uma frase de Clarice Lispector, numa obra... Agora me fugiu o nome da obra, mas ela trazia um conceito, uma ideia de uma imagem, que estavam várias pessoas numa sala, num banquete, um grande banquete, as pessoas comendo vivamente, assim, com generosidade e tal. Ela falou, nada está ali por acaso. O banquete está para ser comido e as pessoas estão ali para comer o banquete. Ninguém está ali por acaso. Eu trago essa reflexão também para dentro do mercado, criando mais um pretexto. No mercado, não tem criança, são todos adultos. Então, quando um copy, vendo um produto ou uma narrativa que tem cara de armadilha, tem cheiro de armadilha, tem cor de armadilha, tem textura de armadilha, e mesmo assim ele se joga, na boa, ninguém tá ali por acaso. A armadilha tá ali para pegar bobo e você, o bobo, tá se jogando na armadilha. Então as coisas estão, né, só acontecendo de forma natural. Mas acontece que os copies mais bem pagos do mercado, eles não são bobos. Eles sabem criticar a própria realidade, eles sabem olhar ao redor e falar, cara, o que eu quero para mim? Se eu não tô pensando em, sei lá, comprar uma mansão, uma Porsche, fazer essas viagens todas e ostentar, o que eu preciso fazer para, por exemplo, sair da favela no litoral de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, numa comunidade carente em Minas Gerais? Como é que eu faço para morar no centro? Como é que eu saio desse lugar insalubre e possa ter condição de pagar um aluguel de R$3.000 mensais, mais 1.500 de condomínio, para ter toda a estrutura que eu acho que eu preciso? Não é fazer um método mágico para ganhar mais dinheiro múltiplo. Cara, talvez você só precise fechar mais 2 projetos. Exato. 2 projetos que paguem R$2.500 por mês, R$5.000, você já consegue custear essa transição e aí você vai ter muito mais qualidade de vida, vai entregar melhor, estudar melhor e tudo mais. Aí depois você sai desses 5, vai para 7, depois dos 7 vai para 10, dos 10 para o 12, pouco a pouco. Porque na natureza, tudo tem um tempo, tem uma ordem. Se você pega uma semente de laranjeira, coloca debaixo da terra, rega, e no dia seguinte vai lá com a luvinha para colher laranja, não tem laranja, não tem tempo. A semente ainda nem morreu. Tem o tempo de maturação de cada coisa. Então eu vejo que o copy precisa ser um tanto mais atento, o profissional do bastidor precisa ser um pouco mais atento para perceber essas armadilhas, para entender que nem todo elogio é verdadeiro, nem toda prova social é de fato verdadeira, nem todo projeto é para ele, nem todo curso é para ele, nem toda narrativa está coerente com os sonhos que ele tem, e ele precisa se instalar na realidade. Porque ele não é uma vítima. Se você está comprando aquele curso e tá arrependido, saiba que assim, na boa, você não tem nenhuma vítima, você foi um adulto, criança não tem cartão de crédito. Você fez o que você quis, você acreditou, você resolveu acreditar, meus parabéns, coma aí o seu banquete de consequências. Se fode pra lá. Literalmente. Agora, se você quiser lidar como um adulto, aprenda com esse erro e não faça mais. Questione. Curiosidade.
essa galera muito famosa, muito grande, com um discurso muito totalitarista na internet, tem graves problemas pessoais. Você já resolveu, faz o teste, pensa em qualquer guru aí, que você quiser, não vou citar nenhum nome. Mas se tiver terninho, fumar charuto e tudo mais, melhor ainda que essa galera tem o nome sujo na praça. Pega o nome do indivíduo, coloca o nome e digita processos no final. Ou no Jus Brasil, gente. Jus Brasil. Jus Brasil pra tudo. Eu amo Jus Eu vi Brasil. um cara que ele ostenta mansão, carro, não sei o que e tal, fala de enriquecimento da internet, eu botei o nome dele, processos. Aí apareceu no Jus Brasil. Eu não sou advogado, eu não tenho acesso a advogado para ver detalhes do processo. Mas em várias cidades diferentes, tem apropriação indevida de bens, tem... Cara, sabe essas empresas que alugam iPhone? Uma dessas pessoas tem um processo de apropriação indevida de um iPhone. Nossa. O cara pegou, sei lá, numa dessas empresas, um iPhone 16 Pro Max, por exemplo, eu não sei o detalhe, mas ele se apropriou e fugiu. Só pra falar que comprou. E ele tá lá, produzindo o conteúdo dele. Aí tem ordem de despejo no nome, aí tem coisa com relação a carro, a condomínio, com relação a impostos não pagos à prefeitura. Então, seja criterioso. Uma das coisas mais felizes que aconteceram durante a nossa jornada de empresa foi uma mentorada que ela falou: eu pesquisei e conversei com todos os mentorados que você fica postando. Eu joguei o seu nome no Reclame Aqui, na empresa, não tem nada. Eu procurei para ver se você tinha processo no teu nome, não tem nada. Eu posso confiar em você. Falei, cara, se todo mundo fosse prudente como você, eu ficaria muito mais feliz. Você falou de prova social, parece que tá na moda também você postar a plaquinha, né? E se você vê no Mercado Livre, vende placa da QIFI, da Hotmart, vende pulseirinha da QIFI. Então, às vezes, você acredita num cara desse aí que, por exemplo, pegou um iPhone alugado para poder fazer o tal do unboxing. Eu tenho 3 iPhones aqui, tenho um MacBook. Se você comprar o meu curso, você vai super conseguir comprar isso daqui tudo. Aí você vê que atrás tem 300 plaquinhas da QIFI. Que às vezes ele comprou lá no Mercado Livre por R$200 uma plaquinha. E como isso detona o nosso mercado, né? Muito! Porque a gente está falando de profissionais que muito provavelmente são incompetentes, né? E aí quem tá afim de trabalhar direito meio que acaba pagando o pato. Sim, às vezes você olha para aquela pessoa e você vê aquele mural atrás dessas plaquinhas e fala, essa pessoa não conquistou isso, não. Sim. Dá para ver. Pelo conteúdo da pessoa, pela postura da pessoa, tudo ali você dá para ver. Tudo. Enfim, esses dias mesmo eu estava participando de uma call que tinha uma dessas criadoras de conteúdo enganosas e a gente percebeu que era tudo chroma key, no fundo. As viagens para Paris, para Inglaterra, Mentira! Tudo no chroma. E um chroma tosco, mal feito, viu? Tem estúdio agora de jatinho, você viu? Reproduzindo, né? Gente, Tem agora jatinho. Tem estúdio com jatinho, cara. Tipo assim, é tudo cenografia. Aí tem as cadeiras, poltronas de jatinho. Aí sabe quando você tá passando por uma nuvem, fica uma super luz, assim, pela janela e não dá pra ver nada? Aí eles reproduzem, colocam, tipo, essas coisas de iluminação com papel... Gente. Coisa assim, aí fica parecendo que é nublado, a luz forte entrando assim. Profissional, né? Profissional, cara. E até meio que mexe, assim, sabe? Porque não é 100% estável. É bizarro. Bizarro. As pessoas estão se especializando em mentir. Sim. Então, se a gente juntar o que a gente conversou até agora, a gente meio que tem uma bomba prestes a explodir. Porque a gente falou que é uma sociedade que está correndo. Então, já não é uma sociedade que para nem para pensar. Né? Aliás, pensar eu acho que é um verbo que caiu em desuso. Muito. Mas assim, é só uma reflexão do filósofo aqui. Mas pensar parece que é um verbo que caiu em desuso. Você tem dificuldade, às vezes, em conversar com alguma pessoa, porque assim, só pensou o que você está falando? Mas não pensa. Então, a gente tem uma sociedade que está correndo, super apressada. Ao mesmo tempo que ela está correndo super apressada, e talvez por causa disso, é uma sociedade que tem a cultura da ausência. Então já não está ali, é uma cidade que está correndo, uma cultura da ausência e que vive numa cultura de criar mentiras. Sim. Porque eu, quando estudei marketing, a gente tinha uma brincadeira dentro do marketing que hoje a gente fazia só entre nós, claro, dos marqueteiros ali e tal, mas hoje o que parecia uma brincadeira é um grande pesadelo. Né? Porque o que a gente brincava? Por que eu sou marqueteiro? Porque eu vou contar uma história para vender um produto que a pessoa não precisa, por um dinheiro que ela não pode pagar, mas ela vai fazer. Mas a gente fala de brincadeira, é isso. É mais ou menos isso? Até é. Porque quando a gente fala em persona, não é.
Pode até ser um preço que ela não possa pagar, mas o produto ela precisa, porque o marketing vai trabalhar com a persona. Sim. Não vou jogar meu diploma no lixo por causa disso. Até mesmo o valor ela pode, porque a persona ela vai estar embutida ali. Mas tinha brincadeira. Vamos vender não sei o quê, o cara... Ponto. Só que hoje, tipo assim, isso tá materializado. Sim. Então essa brincadeira hoje é um grande monstro no mercado, porque as pessoas estão vendendo produtos para pessoas que não precisam, que não têm condições de pagar. O cara se arrebenta todo de fazer despesas e empréstimos e gasta cartão e tudo isso para comprar um produto que não vai servir para nada. Um produto que ele nem conhece. E que às vezes a pessoa quer, né? Eu fico muito impressionado com o que eu chamo de efeito Smart Fit. O fato de você pagar a mensalidade da sua academia não significa que você vai ter um impacto no seu físico se você não for lá e usar a academia. Sim. Mas Puxa vida, eu achei que o maior número de clientes da rede é exatamente esse. Que são os clientes ideais, né? Sim, o que eles mais querem, porque ele não desgasta os Exatamente. aparelhos, Sim. ele não impacta as unidades, né? Você tem um monte de cliente fantasma. Eu tenho alguns amigos que, de fato, o fato dele pagar a mensalidade coloca o cérebro dele numa zona de segurança e de tranquilidade, porque tá ali. Um dia E socialmente é bom. O cara tá tomando uma cervejinha lá, pô, como é que estão os exercícios? Não, tenho a assinatura lá na academia, vou de vez em quando. A última Semana que vez vem que eu ele vou. foi, 2 meses atrás, pô. Ele nem sabe que nem Vai. mentiu, Pois né? não, Ele nem sabe que a academia já mudou de endereço, mas ele, né, chegar lá não vai ser mais aquele Chegar lá lugar já tá mesmo academia. outro cenário, outros aparelhos, ele nem sabe. Isso é muito complicado, porque tem pessoas que parece que elas querem esse efeito paliativo, né? Então eu vou comprar esse produto aqui e eu sei que eu tenho acesso por 2 anos. Um dia eu vou começar a fazer. Isso piora, né? Corrobora para essa Sim. situação de uma cultura da velocidade com pessoas carentes e desesperadas que querem só um efeitozinho placebo para ficar com a Pra consciência ficar de boa. mais tranquila. Eu resgato até uma coisa que o Jota falou sobre o estado de presença, né? Que é o que faz ele ter essa sensibilidade para dar boas respostas e dar uma luz, né, nos nossos caminhos, que a gente falou aqui no início. Não, me E senti sem o mestre dos magos. É, o médico dos magos. É isso. Eu sinto, assim, que foi até uma provocação que uma vez eu fiz comigo mesma, de parar para pensar sobre as coisas que eu desejo. Será que eu desejo mesmo? Ou foi um desejo embutido por conta das coisas que eu Caraca, consumo? muito bom. Então, o digital, ele deturpa muito a nossa mente, tanto para resultados financeiros, né, estilo de vida e tudo, mas para os números, quando você falou sobre ter 3 pessoas na sua imersão, e você teve que se questionar, eu vou agora usar isso ao meu favor ou contra mim? Né? Porque a gente fica com essa ideia de que 100 é pouco, 200 é pouco, a gente está falando de 1.000, a gente precisa de 1.000. Mas pensa esse mesmo número dentro de uma sala. É muita gente. É muita gente. É muita Fala gente. isso muito pros Então, esse tipo de pensamento que, às vezes, a gente, por estar até um pouco mais desperto para isso, ainda cai nessa armadilha. E começa a desejar coisas que não desejava, e começa a ter algumas coisas, a conquistar, mas depois só pensa no próximo degrau, não curte, né? Aquele momento, aquela pequena vitória. E outra coisa que o Jota falou sobre o que você quer, qual é o estilo de vida que você busca. Não o que você acha que você deveria ter, né? Por conta desses resultados astronômicos que se vendem e a gente acha que é só aí que tá a felicidade. Não. Às vezes é simplesmente morar num bairro um pouquinho melhor, ter uma vida mais confortável, poder viajar de vez em quando, ter experiências, visitar restaurantes, mas a gente acaba sendo bombardeado por essas histórias muitas vezes falsas e vive frustrado, ao invés de, né, ser grato pelas coisas que já alcançou até. Exatamente. Puxando disso que você está falando, veio na minha cabeça uma música de Oswaldo Montenegro, que é um dos meus ídolos da música, assim, para mim é o maior, né? Um dos maiores, né? E aí tem uma música chamada A Lista, que inclusive foi tema de uma discussão nossa no Clube da Narrativa. Uhum. E tem uma hora que ele faz uma pergunta, que foi a pergunta que, quando eu escutei essa música a primeira vez, ela já ficou na minha cabeça, e ela nunca mais saiu, especialmente depois de a gente discutiu no Clube da Narrativa, que eu penso assim, aonde você se identifica? Na foto passada ou na imagem do espelho? Quem é você? É a foto passada ou a imagem do espelho? E eu trago isso assim, porque eu não estou dizendo que foi o que o Oswaldo falou, agora eu estou abrindo meu pretexto aqui para filosofar em cima disso.
Porque talvez na foto passada você tinha sonhos de verdade. E na imagem do espelho você está contaminado com aquilo que as pessoas dizem que você precisa. Uhum. Sabe? E eu falo muito isso assim para as pessoas mais próximas, né? Se eu hoje estivesse milionário, eu provavelmente moraria no mesmo lugar que eu moro. Porque eu não tenho a menor vocação para morar numa mansão. Não tenho mesmo. Não, me dá assim coceira só de imaginar morar numa mansão. Ter 10 carros na garagem. Eu sou um cara muito prático e útil. Eu não tenho nem carro, porque eu acho que eu não preciso. Pego, né, um aplicativo, um táxi, pronto, acabou. De vez em quando a gente sente falta de um carro, mas ok. Mas não seriam 10, porque eu só vou dirigir um de cada vez. Eu não preciso de 10 carros de pão, não preciso. Então um carro bastaria. Só que você fazer o que com o seu dinheiro? Eu ia viajar. Isso é muito doido, cara. E, sabe, eu ia viajar por quê? Porque viajar, para mim, as pessoas acham que... o que é viajar? Quando você viaja, você está investindo em cultura, de cara, porque eu não sou o tipo de pessoa assim, vou viajar, eu vou bater foto em ponto turístico. Também vou. Até porque eu moro em frente à Torre Eiffel, né? Eu boto foto de vez em quando, coloco ali, não sei se já viram, se não viram, tem uma Torre da Torre Eiffel, inclusive, hoje no meu perfil lá. Amanhecer na Torre Eiffel todos os dias. E quem entende de geografia fica calado, pelo amor de Deus, tá bom? Mas assim, quando você viaja, você investe em cultura. Você vai conhecer uma outra cultura, um outro lugar, museus, exposições, um coral que está cantando na praça. Você investe em gastronomia. Porque você poder provar, até meu cara, mas eu não como nada, então nem viaja. Fica em casa, comer, não, vai comer teu miojo em casa. Você investe em qualidade de vida. Porque você, sabe assim, você está acrescentando coisas à tua vida. Então, assim, você é multimilionário e mora onde você mora. Porque meu dinheiro eu estou investindo no que vale a pena para a vida. Porque ter mansões e mansões vai me levar aonde? Aí eu vou só esfregar na cara das pessoas. Pode ser que para alguém isso faça super sentido como investimento. Sim. Pois é, assim, mas eu vi uma podcast de uma menina falando assim, né? Você não tem inimigo, ninguém tem inveja de você. Ela falou assim, os meus ninguém tem inveja de você. Meus inimigos, o único inimigo que você vai ter é o Serasa, se você não pagar alguma coisa. Porque a verdade é essa, a gente fica vivendo às vezes querendo esfregar na cara de alguém, mas ninguém tá te acompanhando, cara. Você não é especial. Você não é especial, assim, são 8 bilhões de pessoas especiais, sabe? Assim, então eu vejo muito isso, que você se identifica onde? É naquela foto passada ou é na imagem atual? Sabe? Quando você olha no espelho, aquele cara da foto passada, ele estaria orgulhoso dessa imagem que está hoje ali no espelho? Ou seja, não dizem que você ser os mesmos sonhos, mas os sonhos são pelo menos reais? São sonhos de verdade? Você está sendo bom para o mundo? E não é um papinho de bobeira, não, porque quando a gente entende que a gente precisa servir e ser bom para o outro, vocês começaram dizendo assim, saí de uma reunião com o João Guilherme e eu tinha a minutagem ali. Isso é servir. Sim. E não é porque ele é bom, é porque aprendeu a servir. E servir é o quê? Você se colocar à disposição do outro para fazer com que o outro seja melhor do que você. Ou seja, pelo menos melhor do que ele é. Né? Existe uma influencer, vamos dizer assim, né? Já falecida, uma idosa falecida, chamada Teresa de Calcutá. E aqui não é religião, não, é prática, né? Teresa de Calcutá. E ela tem uma frase que é um tapa na cara, ó. Manu aqui, calma, Manu, calma. É dela, já morreu, então não vai bater em você. Porque ela diz assim, você não pode permitir que ninguém saia da tua presença pior do que entrou. Forte. Só que ela fala positivo. Ela diz, todas as pessoas têm que sair da tua presença melhores do que elas entraram. Isso chama-se servir. Isso aí. Então, quando você serve ao outro, naturalmente, você tem que fazer com que o outro esteja melhor. Né? Então, eu penso que essa sociedade meio líquida, né, a sociedade meio etérea que a gente está vivendo hoje, a gente tem que entender que, assim, o que eu posso fazer para modificar isso? E não é um papo de utopia. Cara, é um papo real, porque todos nós aqui temos negócios reais. Sim. Ninguém aqui está brincando de fazer negócio. A gente não está aqui numa sexta-feira à noite gravando podcast, falando e preparando tudo isso aqui
Porque, é legal, não tínhamos mais nada para fazer, estamos no Rio de Janeiro, sexta-feira à noite, a gente tinha milhões de coisas para fazer. Até porque nós temos um paulista visitando a gente, então quando você tem um turista, você tem mais coisa para fazer, você inventa, né? Não tem nada, tem, a gente vai inventar alguma coisa. Mas a gente não tá aqui de brincadeira. É porque a gente acredita que a gente pode fazer diferença na vida de alguém. A gente acredita que a gente pode fazer uma diferença na sociedade. E aí eu solto essa pergunta. Qual a diferença que você pode fazer na sociedade hoje? Eu queria a gente interromper para poder, desculpa, a gente Não, eu quero que você me interrompa mesmo, porque senão eu falo até o final do dia. Eu trabalho como influencer na verdade, eu comecei na internet desde 2018, né? Desde 2000. Era tudo mato. Era tudo mato, não tinha Reels, né? E eu comecei com o perfil das minhas gatas, né? Eu tenho um perfil, né, paralelo ao que eu tenho hoje, que é o das minhas gatas, e eu comecei ali. E desde o início, eu sempre fui muito pé no chão em relação ao que eu ia compartilhar, ao que eu ia indicar, né? E até hoje eu faço isso, né? Hoje eu tenho um perfil com mais de 50 mil seguidores e eu recebo propostas, assim, surreais de coisas que não fazem parte do meu dia a dia. São coisas que a minha audiência, eu sei que ele não compraria. Você falou muito sobre essa questão de, né, se comparar com as outras pessoas. Hoje as pessoas são isso, as pessoas querem mirar em comprar mansões, né? Eu lembro que quando eu comecei, né, a minha empresa e tudo mais, eu e meu marido, a gente falava assim, nossa, a nossa meta é pegar sempre Uber Comfort. A gente não tem carro, né? Mas a nossa meta é, toda vez que a gente for chamar Uber, sempre chamar Uber Comfort. Porque na região onde eu moro, quando vem um Uber X, sempre vem sem ar-condicionado. Não, e às vezes tem uns carros meio E na região, né, que você mora sem ar-condicionado, exatamente, é tenso demais. Então a meta era essa, né? Então, assim, tudo que eu mostro ali é isso. Eu fico pensando assim, nossa, isso aqui vai agregar na vida dessa pessoa ou vai fazer ela sentir um sentimento de que, nossa, poxa, eu queria ter aquilo ali da Manuela, eu nunca vou conseguir ter. Eu nunca quero trazer esse sentimento. Que é péssimo, né? É péssimo, horrível. É péssimo. É a você mesma deixa coisa. A pessoa pior, né? Exato. Tanto que até quando eu comprei a minha moto, eu não fiz aquele tipo, nossa, eu comprei uma moto que não sei o que, não sei o que. Você também pode, tá? Não, eu lembro que quando eu falei sobre a moto, foi sobre eu ter comprado uma moto sem ter habilitação ainda. Eu estava no meio do processo de habilitação, então eu falei sobre a minha experiência ali. Mas não cheguei e falei assim, nossa, o dia que eu comprei uma moto assim, assado. Não. Entendeu? E eu penso muito nisso em todas as vezes que eu vou postar. Do lugar que eu tô frequentando, das coisas que eu tô comprando, o que eu vou mostrar. Muitas coisas que eu compro eu não mostro ali. Entendeu? Por conta disso também, eu acho que isso é muito, muito importante. As pessoas ficam visando a vida, por exemplo, eu queria ter a vida da Virgínia, porque a Virgínia mora numa casa que eu não sei... Não, qual é a sua realidade hoje? Hoje, a sua realidade é que você ganha um salário mínimo, você pega o trem para trabalhar. O que você pode fazer? Quais as pessoas que você vai seguir para que você possa evoluir um pouco? Não chegar a algo surreal, entendeu? Por exemplo, até a parte dele que fala de influências, né? O que esses influencers estão mostrando ali? Estão mostrando algo irreal. E aquela pessoa que tá vendo aquele vídeo dentro do trem, ela fala assim, putz, eu nunca vou conseguir isso. Entendeu? Então, um abismo, né, entre a gente. Sim, é muito. Né? Eu, por exemplo, não sigo pessoas que fazem isso. Eu não sigo pessoas que têm coisas, assim, surreais. Não é que, Manu, você nunca vai ter? Sim, posso um dia ter, mas isso não é a minha realidade hoje. A minha realidade, eu sei onde eu moro, eu sei as coisas que eu faço, eu sei aonde eu quero chegar. E nada disso é ter um carro de luxo, uma mansão e tal. Igual a gente estava falando, pessoas comprando plaquinhas no Mercado Livre para poder falar que tem aquilo dali. Não é isso que a gente visa. Então, a gente, como influência, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Eu lembro que no meu perfil Pet, eu era embaixadora de uma marca, né? Até posso falar, Pet Love, eu sou influencer deles desde 2019. E eles trouxeram uma marca pro Brasil de produtos para gato. Né? E essa marca era muito cara. Muito. Um produto, assim, um brinquedinho da marca era 70, 80 reais. E eu evitava ao máximo falar dessa marca. Porque, gente, a minha audiência não vai comprar isso. A minha audiência que eu tenho hoje são pessoas que querem ter um pet e querem saber como cuidar, né? Fazer o básico. Levar ao veterinário, dar uma ração boa. Como não deixar o pet morrer. Exato. Pronto. Tipo isso. Como não deixar meu pet morrer. Isso. Qual é? É isso. É você levar no veterinário, ter ali o básico. Eu sempre falo, o amor é maior. Né, incondicional. Só que você escolheu ter aquela vidinha. Então, você tem que cuidar dela da mesma forma. Eu nunca vou falar assim, olha, gente, eu comprei essa mochila aqui de R$700. Gente,
Você não precisa de uma mochila de R$700 Ninguém precisa. para você levar pro seu pet no veterinário. Entendeu? Você pode comprar uma caixa de transporte que custa R$20. Então, por que eu vou mostrar pra minha audiência ali que eu posso comprar uma R$700? Não é a realidade deles. Então, eu nunca quis esse sentimento, né? Eu saí, inclusive, do Instapet, porque na época começou a me dar esse sentimento. Ali no Instapet, a gente começou a ter competições de quem era o gato mais bonito, quem era o cachorro mais estiloso. Gente, são nossos bichinhos, né? Eu considero as minhas gatas como as minhas filhas. Então, pra que criar essa competição do gato mais bonito? Todos os gatos são lindos, todos Até os porque cachorros beleza é são uma coisa tão lindos. subjetiva, né? Exato! O que é bonito? O que é bonito, né? Exato! Eu acho aquele gato pelado a coisa mais linda do mundo, mas Nossa, eu acho não que ele é acha? horrível. Então, Falei alto. eu acho aquele gato Só mais pra bonito do pensar. mundo. Então, eu meio que abandonei o Instapet por conta disso. E isso hoje está acontecendo também com o mercado de influencer fit. Né? Eu mostro meu processo de emagrecimento e tudo mais, eu já tive um resultado muito bom. Eu já cheguei a pesar 130 quilos, então eu tive um emagrecimento muito bom, mas sempre mostrando que o básico funciona. Você não O precisa básico bem tomar um feito, super né? coffee no café da manhã. Você não precisa ter três tipos Calma, de gente, é o hobby. Super Coffee, se quiser Por patrocinar, a gente tá, né? A gente corta a Manu, não, tá? calma. Tô brincando, tô brincando. Não, o que eu tô Sacanagem. dizendo é que as pessoas hoje, dentro ali desse nicho que eu carrego hoje, que é o nicho, né, fitness, que eu nem me considero no nicho fitness, eu só tô mostrando a minha rotina ali, que pode ser possível, sim, você ter uma alimentação legal, né, eu sou vegetariana, então eu mostro ali coisas também, né, desse meio, que você pode ter uma rotina saudável, uma rotina legal, sem precisar dessas coisas caras. Outros dias eu vi um vídeo, a menina falando assim, e o que eu como num dia na minha alimentação saudável, de não sei quantas calorias. Só no almoço dela foi saudável, porque ela comeu arroz, a salada, não comeu arroz, comeu salada, proteína, não sei o quê. O resto foi tudo industrializado. Isso é uma coisa que eu estava conversando tudo sobre isso. industrializado. A alimentação saudável, mas você pode tomar Coca Zero. Coca, pode patrocinar a gente também. Mas não é por causa de ser a Coca, mas assim, Exato. é super, como é que é o nome disso? Processado, é ultra processado. Exato, mas as Não é pessoas natural. estão nisso hoje, não Pois tem é. caloria liberada. Tá liberado, gente. A gente tá Olha, na o que não tem época- caloria tá liberado é água. Exato, isso, a água tá liberado, né? Exato, tá super liberado. Então a gente tá vivendo também nisso, da pressa de, nossa, aquela influência lá, nossa, ela emagreceu 10 quilos em um mês. Tá, mas o que ela tá fazendo? Ela Perdeu tá tomando 7 o quê? quilos na última hora. Como é que foi, né? Exato, ela tá tomando o quê? Chegou a perna. Ela tá fazendo o quê? Exato, tirou. Amputou a perna. É isso. Então a gente vive muito nessa pressa de hoje. Eu acho que assim, a maioria dos influenciadores estão pesando muito a mão nessa parte do que mostrar a realidade e tal. De você acordar 3 da manhã para poder ir correr, e isso é super saudável. Enquanto você tá assistindo ali 5 horas da manhã aquele conteúdo dentro do trem. Você tá assim, nossa, nunca vou acordar 3 horas da manhã para poder correr. Se vocês me virem correndo às 3 da manhã, corram também. Algo deu errado. Alguma coisa deu errado. Então, se eu estiver correndo às 3 da manhã, corram. Porque não tá muito certo isso, não. E vocês? Quero ouvir todo mundo. Eu gosto muito de trazer os criadores de conteúdo para a realidade. Muito próximo disso aqui que a gente já disse, né? As pessoas miram muito lá longe, não miram nos próximos passos, né? Eu já recebi consulta de gente assim que não tinha nem definição editorial, não tinha território de produção de conteúdo e estava querendo buscar uma agência. Não, você não está pronto para ir para uma agência. Você tem que fazer outras coisas antes de ir para sua agência. Recebo muito também pedido de criador de conteúdo que quer ser agenciado. E aí a primeira coisa que eu falo é, perfeito, me passa o seu arroba, porque a pessoa pediu, me manda um e-mail e não manda o link, né? Como eu vou saber o que você está produzindo, e me manda o seu Media Kit. E aí 60% responde, eu ainda não tenho Media Kit. Você quer ser agenciado e você não sabe nem como mostrar o seu trabalho. Como eu vou te vender se você não tem Media Kit? Né? Por que você está procurando uma agência se nem o básico bem feito você fez ainda? Você não tem nem feijão com arroz Então, em casa. muito do meu trabalho é aterrissar essas pessoas e mostrar o que de fato precisa ser feito, qual é o próximo passo que precisa ser dado e trazer para essa realidade. Eu trabalho especificamente com nano e microinfluenciadores, e nano e microinfluenciadores geralmente estão olhando para aquelas contas de 1,5 milhão, 3 milhões. Fora da realidade. Pra quê? Você tem 12 mil, 23 mil, 50 mil. Sua realidade não é de 1.200.000 seguidores. Vamos entender aqui no seu universo o que precisa ser feito para
para você poder ir crescendo aos poucos, né? E crescendo com qualidade. Então, muito dentro disso que a gente falou também, dessa ansiedade, dessa cultura da velocidade, as pessoas estão mirando lá longe, lá na mansão, né? E às vezes não sacaram que elas precisam só mudar de bairro, chegar um pouquinho mais pro centro, ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Pegar o comfort. Exato, e não morar na mansão da Eliana. Grande parte do meu trabalho é sobre isso, assim. Na influência especificamente, na influência no Brasil, a gente tem um problema muito grande que os criadores de conteúdo se sentem grandes estrelas e celebridades. A gente herdou a cultura do talento, aquilo que nos anos 80 a gente chamava de talento. Os criadores de conteúdo se sentem assim, eles se sentem especiais. E eu passo o tempo todo falando, não, você é uma marca, você é uma empresa, você não é a Vera Fischer. Exatamente. Se você quer receber as coisas, se você quer ser convidado para os eventos, você vai ter que ralar no teu conteúdo e se mostrar relevante para que você receba essas coisas. Não é porque você tem um sorriso, igual o teu sorriso tem 1 milhão, gente, igual você tem muitos e muitas. Então é sempre nesse sentido de mostrar qual é o próximo passo, fazer o básico bem feito e trazer para a realidade mesmo, né? Ao invés de ficar mirando num... A maioria dos criadores de conteúdo alucina, e eu entendo, né? A gente vive num país onde 76% das pessoas entre 18 e 36 anos de idade dizem que querem ser criadoras de conteúdo. Influenciadoras digitais, na verdade, é o que elas dizem, né? É um novo jogador de futebol, é a nova profissão de modelo. Então eu entendo que isso leve a pessoa para esse lugar um pouco da alucinação. Mas se de fato você quer trabalhar com isso, vamos fazer um Media Kit? Vamos colocar o e-mail na bio? Já aconteceu comigo mais de uma vez. De criar conteúdo também, porque a maioria das vezes conteúdo. Tu vai no... Cadê? Não tem vídeo falando sobre nada. É só foto. E às vezes foto sensuais, que por isso que às vezes tem... Nem trabalha por conta disso. Não trabalha, não tem nada. E já quer algo assim surreal. Você fica tipo... Vamos criar um conteúdo? O que você quer falar? O que você é bom? O que você pode passar pra frente? E... É isso, é essa aceleração, tipo, nossa, eu quero viralizar, ou então eu quero fechar com uma marca. Meu Deus, eu quero receber alguma coisa. É sempre assim, mas a pessoa não sabe nem o que ela quer receber. Não sabe o que ela quer receber. Ela não sabe o que ela quer receber. Hoje, pra mim, por exemplo, não faz sentido eu receber, por exemplo, café. Eu não bebo café. Então por que eu vou? Porque a marca de café tá super hypada. Gente, como é que a gente convidou alguém que não bebe café? Calma, eu tô... Serve. Tinha que estar lá na... É chá preto, pelo menos? É o chá quê? Chá preto. Também. Tá. Também. Mas eu tô falando isso, que as pessoas já querem logo, assim, receber as coisas, já querem ser embaixadores de marca, já querem... Sem antes fazer o que precisa ser feito. E aí feito, isso atinge aonde? A gente que tá trabalhando. Que as marcas chegam hoje e falam assim, oi, tudo bem, então você paga o frete desse produto aqui, que você vai receber um produto, você faz um vídeo sobre ele. Você paga o frete do... Isso é terrível, né? Gente. Eu acabei de receber uma proposta, não sei se eu posso falar isso aqui, mas eu acabei de receber uma proposta assim, que eu teria que divulgar um curso, né? Não vou falar sobre o que é, tá? Mas, tipo assim, a parceria, quando falou comigo, eu falei, nossa, que interessante, tá? É algo que eu quero realmente fazer e eu acho que vai agregar. Só que eu tinha que pagar o curso. Nossa, você paga o curso, faz o curso e promove o curso que você pagou por ele. Exato. E aí, se você comprar, eu talvez receberia uma comissão, porque isso também não era definido. Eu mandei, lógico, um textinho falando, porque confundem muito influencer com vendedor. A gente tá ali para poder mostrar a marca, né, para poder falar sobre a marca, como criar uma conexão realmente, como aquilo ali faz parte do meu dia a dia e possa fazer parte do seu. E não vender. Captar ali de vender e é a sua equipe de vendas. Sim. Não é a gente. Então, isso, por todo mundo hoje estar desesperado em ter um produto, em fazer parte de um produto, em ter uma marca, aceita qualquer coisa. Aceita isso, pagar o frete, você divulgar o produto e você não receber R$1 por divulgar aquele produto. Então, a gente, imagina que você deve sofrer muito com isso de receber isso. Sim. É um desejo de parecer e não de ser, de fato, né? Você está disposto a pagar o frete do produto para parecer que você é um criador de conteúdo. Quando a empresa te chama para ser embaixadora, né? Não, você vai ser embaixadora da marca. Gente, ser embaixadora é uma coisa muito séria. É muito sério. Entendeu? Eu sou embaixadora da Pet Love desde 2019. Essa é uma empresa magnífica de trabalhar. Magnífica, assim. Eu não tenho o que reclamar da Pet Love. A Pet Love, assim, é incrível, maravilhosa. Pet Love, cadê? Cadê o patrocínio? Cadê o patrocínio aqui, ó? Mais espaço foi fixo. Citado várias vezes. Desculpa. Não, tô brincando, mas ó. Mas citando empresas mas a gente aceita que realmente, assim, trabalham de fato. Você ser embaixadora de uma marca, você tá ali, você tá representando a marca. É a mesma coisa que, por exemplo, o Gui fala assim, não, eu vou pegar alguém aqui do meu time, nossa, você é embaixadora, você vai falar sobre a minha marca.
Então, ali, você tem que estar inteirado de tudo ali. Hoje não, hoje você é embaixadora da minha marca, mas você vai receber um produto por mês. Não é sobre receber o produto. Não, claro que sobre não. você estar ali representando, acreditar que a marca, né? Tem alinhamento com a marca. Exato, né? tudo faz sentido ali pra você, aquilo dali. É isso tudo, mas hoje a gente tá assim sendo vendido. A gente vira o produto, né? A gente vira o produto. Exatamente. É isso. Eu quero agora, pra gente dar uma E a aliviada. Erika não vai responder. É porque ela tá olhando pra minha cara com uma cara de desespero. Não, eu tô esperando o Problema momento. é Então vamos Esperando lá, o então é o momento. Vamos embora, o momento é agora. Por favor, teve tantos assuntos aqui nesse momento que eu já até esqueci a pergunta. Mas não fiz pergunta, tá vendo? Não, fiz você fez uma pergunta filosófica, uma coisa reflexiva. Eu lembro que foi algo assim. Eu falei da imagem Sobre e tal. servir, não era isso? Só que a gente Imediatamente, chegou serve. exatamente assim, baseado em tudo isso, como as pessoas saem melhor da tua presença, né? Assim, Isso. é Ah, isso, sim, é sobre fazer com que as pessoas saiam melhor da nossa presença. A primeira palavra que veio na minha mente foi conexão. E foi pensando na pessoa que tá lá do outro lado. Porque, de novo, eu volto àquele discurso de que a gente fica muito enviesado numa ideia de números, né? De quantidade. E esquece do 1 a 1, né? Daquela pessoa que tá ali, qual é a necessidade dela, o que ela vai sentir com o meu texto, o que se passa na vida dela, né? O que ela precisa ler ou ouvir, seja, né, de que forma esse conteúdo vai chegar até ela. Então, é isso que eu penso, não só como copy, mas até quando eu estava criando conteúdo no meu perfil, mais voltado também para fitness, quando eu estava nesse processo de emagrecimento e tudo, e eu gostava muito justamente dessa parte de contar o que estava se passando comigo. E não vinha numa história de eu vou omitir a coisa ruim porque tem que mostrar uma vida perfeita no Instagram. Não, isso me incomodava demais. E às vezes eu até caí nessa armadilha. E quando eu caía nessa armadilha, era quando eu me sentia um pouco vazia, um pouco estranha de estar compartilhando conteúdo. E aí eu voltava para dentro de mim e perguntava o que eu tô querendo dizer, né? Querendo ou não, a gente cai na armadilha o tempo todo, né? Porque a gente consome esse tipo de conteúdo, se a gente não ficar atento ao conteúdo que a gente consome, a gente começa a reproduzir a mesma coisa. E era nesses momentos que eu via, não tá conectando porque não sou eu, não tô sendo autêntica, eu tô omitindo grande parte disso. E eu sou uma pessoa real e eu quero falar com pessoas reais, né? Eu não quero ficar pintando uma história linda de que eu acordo 5 da manhã e tá tudo bem. Não está tudo bem. Tá tudo bem. Eu acordo 5 da manhã pra ir na academia porque eu preciso, né? Não tem algo de bonito. E tô torcendo pra que eu não mate ninguém nesse processo. Exatamente. É isso? Nem lá dentro da academia, nem isso, fora, nem fora, entendeu? é isso. Então, voltando, né? A palavra seria conexão. Conectar com dois, mas vira número depois. Mas primeiramente com um. São pessoas, né? Não São é pessoas, exatamente, são Sim. pessoas. Copy J. Com relação ao servir, eu sou muito prático para algumas coisas. Para isso, eu sou ultra prático. Eu não saio de um ambiente sem aprender alguma coisa ou de fazê-lo melhor de alguma forma. Forma super prática, exemplo ultra prático. Quando eu vou a um restaurante, a um bar e tudo mais, geralmente os banheiros são um nojo. E quando é banheiro unissex, por exemplo, que é uma grande tendência do que tem acontecido, cada vez mais frequente, cara, os banheiros são todos sujos, assim, aí tem absorvente no chão, e aí as tampas são todas, assim, pingadas de urina e tal. Eu não saio do ambiente sem fazê-lo melhor. Como? Eu não vou fazer faxina do banheiro, Deus me livre, tem um nojo absurdo. Mas não custa nada, minha mão não cai de pegar 2 folhinhas de papel, molhar na torneira, limpar a borda do vaso e deixar pronto para a próxima pessoa entrar. Às vezes pode vir uma mulher super apertada e tal, vai ver aquele nojo, ela vai, enfim, ficar com medo de usar um cara que precise sentar ali. Não me importa quem vai vir depois. Importa que quando essa pessoa entrar, esse ambiente vai estar minimamente melhor. Não é de fazer grandes coisas, mas de pequenas coisas que vão fazer desse ambiente melhor. Então, de forma super prática, é assim que eu pratico isso. Tem uma frase que veio à minha cabeça agora, que um dia eu ouvi, que se você não é capaz de pequenos gestos por amor, né? Ou seja, por serviço ao outro, você nunca vai ser capaz dos grandes gestos. Muito bom. Muito bom. Então essa frase é uma frase que eu trago muito assim para minha vida. Se você não consegue fazer o pequeno, você não vai fazer nunca o grande. Então os pequenos gestos, inclusive os grandes gestos, eles nunca são grandes gestos. Eles são normalmente pequenos gestos somados.
né? Você vai fazer um super show na praia, não cai do céu um super show na praia. Sim. Existem milhares de pessoas fazendo pequenas coisas e quando você olha, nossa, que coisa gigantesca. Pô, mas essa coisa gigantesca, ela não caiu do céu. Elas são pequenas coisinhas colocadas ali em paralelo e aí torna-se uma coisa grande. Então, eu trago muito à minha vida isso. Se você não é capaz dos pequenos gestos, por amor, por serviço, você nunca vai ser capaz dos grandes. E, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas a gente nunca acaba sem antes você olhar para a câmera da verdade. Quem falava câmera da verdade? Era o Clô, né? Clodovil, né? Então aqui... Da minha época, não. Não é da sua época mesmo, não. Não é. Você é da geração já digital. Não sabe quem é. Eu sei quem é. Pois é. Então, assim, vocês agora olhando para a câmera da verdade, vou começar com você. Sua câmera da verdade está ali. O que você quer deixar de mensagem para aquela criatura que está te vendo agora? Então, se você que está vendo agora for alguém que quer começar, né, na internet, a gente falou muito aqui de autenticidade, a gente falou muito de ser verdadeiro e, assim, vou frisar isso, é real. Então, assim, seja real, compartilhe coisas reais, não queira se basear na realidade do outro, é a sua realidade e as pessoas vão se identificar com a sua realidade. Então, faça o que você pode fazer, mas sempre tendo como passar uma mensagem para o próximo que evolua aquele próximo e não que diminua ele. Então, acho que isso é muito importante, independente do nicho que você escolha. Se for o nicho de beleza, se for o nicho de fitness, se for o nicho pet, o que for. Sempre preze por fazer um conteúdo, claro, que seja divertido para você, porque, né, isso vai se tornar em algum momento ali o seu trabalho. E trazer isso sempre para o próximo, sempre em benefício ao próximo, né? É aquilo que a gente estava falando, de servir ao próximo sempre. Então, acho que é isso que eu quero deixar de mensagem aqui, né? Tudo que você for construir para sempre você poder servir ao próximo e nunca fazer um conteúdo ou algo que possa diminuir alguém. Aldine, sua câmera da verdade está ali, ó. Não espere e comece agora. Comece agora com as ferramentas que você tem hoje e do jeito que você pode. Não dá para esperar o próximo telefone, as férias que você vai se organizar para montar a sua linha editorial. Esse dia, quem espera não faz nada. Você segue sentado, você não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que começar agora e tem que começar sim sendo você. Fazendo o básico bem feito, mas do jeito que você consegue fazer hoje. Porque você só tem o hoje. Então não é amanhã que as coisas acontecem agora com as coisas que você tem nesse momento. Não dá para esperar, é agora, é sobre isso. Érica, sua vez na câmera da verdade. A mensagem que eu deixaria é: seja fiel à sua verdade. E para ser fiel à sua verdade, você vai ter que o tempo todo se questionar, né? Porque, como a gente falou bastante aqui também, o consumo acaba nos levando a acreditar em falsas verdades. Então, o tempo todo é se questionar se você está caminhando atrás de um sonho que é seu ou um sonho que foi plantado por vidas que você acompanha ou, né, perfis que você se inspira. Seja fiel à sua verdade. Cop J, agora é você na câmera da verdade. O que eu vou deixar é uma orientação prática, assim. Não saia de um ambiente sem fazer dele melhor. O que você vai fazer, o problema é teu, tanto faz. Só não saia sem fazer dele melhor. E eu vou encerrar também com uma frase hoje, né? Eu quase nunca encerro com frase, mas eu vou encerrar com uma frase hoje. Ocupe-se dos pequenos gestos. Faça muito bem feitos os pequenos gestos que cabem a você fazer. O resto todo vai acontecer. E com essas frases, com essas maravilhas aqui, eu me despeço de vocês. Foi uma alegria bater esse papo aqui com vocês. Muito bom, realmente. Uma alegria. O nosso produtor já está olhando ali por cima do computador, ali, só estou olhando ele e falou assim, olha, calma, a gente está aqui, está no prazo ainda. A gente sabe que se empolgou. Ele já viu o sorriso, está tudo bem agora. Vamos continuar mais 1h30? Porque não podemos, é isso aí. Foi uma alegria bater esse papo com vocês, foi uma alegria bater esse papo aí com você. Deixa aqui os seus comentários, se você curtiu, se você não curtiu, quer criticar o João Graham, teu sair, né? O Bourdieu. Não, critica não, pelo amor de Deus. Tal, ele se amarra a responder. Ele se amarra vai pra demais. terapia. Tá com problema, resolve em terapia. É isso. Se quiser elogiar, elogia. Reclamar não. E terapia também tem a terapia também com cheia de louça, né? Uma pia cheia de louça também resolve muito. Não enche tal. Então, se você tiver uma pia cheia de louça, resolve também. Ó, beijos no seu coração e até o próximo episódio.